Alfabetização e letramento. Falar de alfabetização é compreender a criança quando chega à escola e se depara com um universo de letras à sua volta ou com uma folha de papel em branco e precisa se expressar, não através da fala, mas sim através de letras, e essas em conjunto formam palavras e as frases. Com o passar do tempo, tivemos várias mudanças educacionais, mas podemos dizer que a alfabetização é o processo de aprendizagem do código escrito. Falamos de aprendizagem por precisar de um professor ou de outra pessoa para fazer a mediação dos conhecimentos. E quando falamos em código escrito, nos referimos em codificação e decodificação, ou seja, apenas ler o que está escrito e escrever o que se quer dizer. Vale lembrar que a criança, mesmo que os processos ocorram simultaneamente, irá aprender primeiramente a ler, pois a leitura tudo está pronto, ou seja, as palavras já estão colocadas de forma correta, os espaços em branco na folha já estão sinalizados, a pontuação da língua está acertada, basta apenas transformar essas letras em fonemas. Quando vamos para a escrita, a complexidade é um pouco maior, visto que a criança tem uma folha em branco e é necessário transformar os fonemas em letras, colocar os espaços em branco entre as palavras, a concordância da língua e as regras ortográficas. Em poucas palavras, podemos dizer que a alfabetização é um processo em que a criança aprende a língua falada. Posterior à aprendizagem do código escrito, nos deparamos com uma nova questão. O que fazer com esses textos escritos? Qual é a função social desses textos no nosso dia a dia? Pensar na função social da leitura e da escrita na sociedade é pensar em um novo conceito teórico que chegou no Brasil por volta dos anos 80, o letramento. Então você pode estar se perguntando, de onde veio essa palavra? Na verdade, a palavra letramento é uma tradução para o português da palavra inglesa literacy. Os dicionários definem essa palavra assim: literacy, the condition of being literate. Traduzindo, literacy é a condição de ser letrado, dando à palavra letrado sentido diferente daquele que vem tendo em português. À medida que o analfabetismo vai sendo superado e que um número cada vez maior de pessoas aprende a ler e a escrever, e à medida que, simultaneamente, a sociedade vai se tornando cada vez mais centrada na escrita, cada vez mais grafocêntrica, um novo fenômeno se evidencia. Não basta apenas aprender a ler e a escrever. Então, uma nova palavra surge na língua, e esse novo fenômeno surgiu e teve que ser nomeado de letramento. Então, por volta da década de 80, outros países como a França, Portugal e Estados Unidos passam a voltar a sua atenção para o que os textos representam no dia a dia da população e não simplesmente ensinar a criança a ler e a escrever, mas sim o que farão com essa leitura e escrita fora da sala de aula. Por isso, pensar no letramento é pensar nas práticas sociais de leitura e de escrita, no contexto social e cultural em que as crianças estão inseridas. Esse foi um dos motivos que escolhi para esse vídeo o cenário de uma escola, para ser feita a nossa gravação, pois o letramento não pode ser medido nem aprendido. O indivíduo deve ser inserido em práticas sociais e, a partir disso, irá apropriar-se para exercer a sua função social no contexto em que vive. Ou seja, na prática escolar, a alfabetização e o letramento são práticas indissociáveis, pois na medida em que a criança irá aprender a ler e a escrever, ela conhecerá diferentes gêneros discursivos e será inserida em práticas sociais, tornando-se um sujeito que participe de forma mais integrada na sociedade. A partir disso, é importante que o professor que atue em salas de alfabetização tenha consciência que atividades mais voltadas para o código escrito e outras mais voltadas para as práticas sociais de leitura e de escrita. Vamos exemplificar um pouco isso? Pensando na alfabetização, podemos listar atividades como o uso de alfabeto móvel, a reflexão da criança com base no uso das rimas para desenvolver a consciência fonológica, atividades de junção de letras, sílabas. E no que tange o letramento, podemos citar algumas atividades também.
Aí da biblioteca, em que as crianças poderão ter contato com diferentes tipos de materiais escritos. Além disso, poderão levar esses materiais escritos para casa através do empréstimo desses livros. A partir disso, as crianças começam a compreender a função social da biblioteca, assim como estão sendo inseridas nessa prática social. A escrita de bilhetes, convites, listas de compras do supermercado são apenas alguns exemplos de gêneros discursivos que podem ser trabalhados com as crianças no processo de alfabetização. Pois além da criança compreender a função social da escrita desse gênero na esfera social, o professor poderá trabalhar questões de aprendizagem do código escrito, unindo assim o letramento e a alfabetização. Não podemos deixar de lembrar que durante o processo de alfabetização, o professor deve exercer a função de leitor de textos mais longos para as crianças, visto que elas ainda não dominam o código escrito, assim como poderá exercer a função de escriba, ou seja, escrevendo no quadro ou em outros materiais o que as crianças querem se expressar. Então, pensar a alfabetização na perspectiva do letramento deve se dar a partir das interlocuções de sala de aula, e o material para as aulas serão mais diferentes formas de interlocução que puderem nela acontecer, tanto orais como escritos. Portanto, tudo o que circular de material escrito na escola e fora dela e for do interesse e necessário aos alunos, esses constituirão o objeto de estudo, assim como as diferentes situações sociais que demandarem as práticas de leitura e escrita. Uma das referências nacionais no que tange a alfabetização e o letramento é a professora Magda Soares. Ela possui vários artigos científicos e livros teóricos voltados para a educação publicados. Para compreendermos um pouco mais esses conceitos, vamos assistir uma entrevista que a TV Escola fez com ela. Professor, a gente hoje tem o ensino fundamental ampliado. A criança com 6 anos, ela já entra no primeiro ano do ensino fundamental. Como é que a gente pode estar pensando em situações de aprendizagem que colocam essa criança em processo de alfabetização e letramento? Essa criança, na verdade, ela já deve ter sido colocada na situação de alfabetização e letramento na educação infantil. Porque não se pode pensar que a criança está inaugurando o seu processo de entrada no mundo da escrita aos 6 anos, né? Na verdade, até antes de chegar na educação infantil, a criança já está convivendo com leitura, com material escrito, mesmo as crianças das camadas populares, porque nós vivemos numa sociedade grafocêntrica, né? Cercada de livros e de escrita por todo lado. Então, é uma continuidade. A primeira coisa a pensar é que não é um momento de inauguração, é um momento de continuidade aos 6 anos. Então, é preciso ver em que nível a criança está de apropriação, tanto do sistema de escrita quanto do processo de letramento, para dar continuidade a partir disso e criar essas situações em que esse processo tenha continuidade. E aí, dentro do que a senhora acabou de me dizer, eu fico pensando que seria interessante a gente também conceituar nesse vídeo, nessa matéria, um pouco do que seria o letramento. Como é que a senhora pode conceituar para mim esse tema, letramento? Aqui nós estamos rodeados de atividades de letramento, né? São crianças que estão em fase de alfabetização. Nós temos aqui trabalhos de crianças desde a creche até o segundo ano, o terceiro ano, né, no novo modelo, né, estou considerando o terceiro ano das crianças que entraram aos 6. Então, são crianças em processo de alfabetização, de apropriação do sistema alfabético e ortográfico de escrita. Mas elas estão se apropriando disso num contexto de letramento, elas estão se apropriando disso lendo, né, livros a partir dos quais literatura infantil, a partir daí a professora trabalha a alfabetização, elas estão escrevendo, né, escrevendo em situações reais, criadas pela professora, não é uma situação falsa, né? A literatura aí é que dá um apoio muito forte a esse letramento, porque o letramento o que é, para responder a sua pergunta? São as práticas de leitura e de escrita, né? Uma coisa é você aprender o sistema de escrita, que tem de aprender, né? Tem de aprender que grafimas
correspondem a quais fonemas e vice-versa, né, para poder ler e escrever. Mas isso não resolve o problema da entrada no mundo da escrita, porque é preciso saber fazer uso disso. Nós tivemos um período em que a gente ensinava o beabá, né, digamos assim, para depois a criança ir praticar isso. Depois nós passamos por um período que foi muito... na época do construtivismo, em que esse beabá foi desprezado, de certa forma, né, ou foi colocado, foi marginalizado como um subproduto do letramento, ou seja, do convívio da criança com material escrito, etc. Acho que agora nós chegamos ao momento da síntese, que não é isto ou aquilo, mas são as duas coisas ao mesmo tempo, né, articuladas, embora cada uma com sua especificidade quanto à metodologia de trabalho. E aí, professora, como a senhora me disse na primeira resposta, o processo de alfabetização e letramento é um processo que se inicia bem lá no início mesmo da escolarização dessa criança, né? E aí eu fico pensando, quando se chega aos 6 anos, nesse primeiro ano do ensino fundamental, que oportunidades de aprendizagem o professor, então, pode lançar mão para poder trabalhar com essas questões já aos 6 anos? Aos 6 anos... Eu não diria já aos 6 anos, né? Porque o já começou antes. Mas aos 6 anos, o professor vai fazer isso, um foco maior na aprendizagem do sistema de escrita, mas sempre no contexto do letramento, criando situações de leitura de histórias para crianças, né? Você lê um livro de história para criança, sabendo ler, né, dando todo o contexto de letramento, quem escreveu, né, as próprias características do livro, quem escreveu esse livro, quem ilustrou esse livro, né, e isso interessa muito a criança está numa fase da fantasia, né? Aí você lê a história para a criança, né, e depois você trabalha algumas frases, você trabalha algumas palavras, de onde, em vez de você ir buscar uma Eva viu a uva, você vai buscar aquela frase que está no livro contextualizada para a criança, né, ou aquela palavra central, vai pegar o lobo da história do Chapeuzinho Vermelho e trabalhar o lobo, escrever o lobo no quadro e trabalhar fonologicamente lobo e dividir em sílaba, né, e falar, e do lo, se eu trocar esse o por a, vai ser o quê? Vai ser lá, né? Uma coisa, uma atividade lúdica, que as crianças se divertem muito com isso, né? Nós temos provas aqui nesse município de como as crianças gostam dessa articulação, né? De pegar o lobo da história e transformar o lobo numa palavra a ser analisada, né? E aí, professora, a gente teve a oportunidade de gravar aqui no município de Lagoa Santa uma atividade em que a professora, exatamente como a senhora falou ainda há pouco, né, ela começava a contar a história, que era uma fábula de Monteiro Lobato, apresentando a capa do livro, a contracapa, abordando quem teria sido o autor, que no caso Monteiro Lobato, falando da editora. E eu fico pensando que, assim, que elementos, a importância da apresentação desses elementos do livro para essas crianças, né? Que função a gente estaria cumprindo no processo de letramento? Porque uma das facetas importantes do processo de letramento, sobretudo no mundo atual, é nós conseguirmos contaminar as crianças com o prazer do livro, o gosto da leitura, a paixão da leitura, que a gente tem perdido muito, né? E há razões minhas que não interessa dizer aqui quais. Então, nós temos trabalhado muito o livro como um objeto cultural. Não é só o livro como portador de um texto, mas o livro como um objeto cultural. A gente faz as crianças cheirarem o livro, pegar o livro, ver que o livro é um objeto que tem suas partes, como a gente tem o rosto, a gente tem as costas, a gente tem as pernas, tem os braços, o livro tem a lombada, o livro tem a capa, o livro tem a quarta capa, né? E as crianças gostam muito disso, a ponto que a gente frequentemente ver crianças chegando na biblioteca da escola e pedir assim, essa semana eu quero levar para casa um livro, mas eu quero um livro que tenha lombada. Eu perguntei para uma criança, mas por que você quer um livro que tenha lombada? Porque fica em pé. Porque esses livros infantis são muito fininhos, né? Então, eles não ficam, tanto que as nossas bibliotecas são com os livros com a capa exposta, né? Mas o livro mais grossinho, de capa dura, fica em pé. E ele queria um livro que tivesse lombada, para você ver que como é importante isso, a criança ter uma relação com o livro, que é uma relação com um objeto cultural, né?
Bacana. Eu queria sugerir para a senhora a gente dar um passeio aqui por essa exposição e a senhora, de repente, falando para mim um pouquinho de alguns elementos que fazem desse trabalho a riqueza que ele nos apresenta. Eu queria também que a senhora falasse um pouquinho dessa especificidade lúdica que um trabalho como esse de alfabetização e letramento ele vai exigir, ele vai requerer. A gente pode fazer um passeio, então, para dentro? E o que eu acho que deve ficar, que fica mais forte nessa exposição é alguma coisa que se costuma muito criticar, né, e temer nessa entrada da criança aos 6 anos, é que seria já começar a massacrar a criança, porque a criança precisa brincar, etc. Numa falta de visão de como a alfabetização e o letramento podem ser atividades lúdicas, né, que envolvem a criança muito, tanto aprender o sistema de escrita, quanto, sobretudo, né, a leitura, a escrita, etc. Como está se vendo aqui, né? Você vê, por exemplo, aqui, a criança trabalhando com trava-línguas, né? Então, trava-línguas o que é? Uma brincadeira, né? Uma brincadeira com a escrita. São crianças de 6 anos, ó, primeiro ano, né? Então, elas estão, papagaio come milho, periquito leva fama, cantar um chora um outro, cantam uns, choram outros, triste sina de quem ama. Isso falou, está desenvolvendo a consciência fonológica, que é fundamental para a alfabetização, né? Ao mesmo tempo está escrevendo, né? Ao mesmo tempo está desenhando, ao mesmo tempo está montando o caderninho dele de trava-línguas, né? Com uma editora, quer dizer, Herculano é o nome da escola, então, conceito de editora, conceito de capa, né? Tudo isso, tá vendo? Ao mesmo tempo, né? Tempos atrás, só se trabalhava com a criança com história, né? A criança gosta de historinha, então só se trabalha com história. Não, é preciso trabalhar com todos os gêneros. Então, aqui, por exemplo, veja aqui é infantil 2, né? São crianças de 5 anos. Já trabalhando com história em quadrinhos e relatório. Já consegue aqui escrever os nomes, tá vendo? O desenho e os nomes dos autores, né? Desse livrão, como eles falam, né? E vem aqui o nome da escola, a turma, qual que é, a historinha que foi lida, eles fazem a ilustração da história, que estão sabendo que... Aí, trabalhando, tá vendo? Trabalhando aqui com as características da história em quadrinho, o uso do balão, né? Então, as figuras, e eles ditam para a professora, alguns que já conseguem escrever, escrevem, olá, dona Formiga, por que a cigarra tanto canta? Os que não dão conta de escrever ainda ditam para a professora põe o texto deles. Eles estão criando o conceito de escrita, de história em quadrinho, de balão da história em quadrinho, né? Ana Maria Machado contou e o terceiro ano recontou. É um reconto da história da Baratinha. Aí todos escreveram seu nome aqui, ó, né? E vem a escrita da história. Agora, o interessante é que adiante, quando eles começam a trabalhar com... Aqui, ela vai casar. Então, eles construíram um livro das noivas. Cortaram figuras de vestidos, né? Era a revista de noivas para a dona Baratinha poder escolher o vestido de noiva dela, né? Aí, banca da noiva, ofertas todos os dias. Vendo que a criança prestando atenção no uso da escrita para várias finalidades. Aqui é o convite de casamento da dona Baratinha. Mesmo os diferentes se amam. Dona Baratinha e Dom Ratão convidam para seu casamento local. Isso a professora traz convites de casamento, mostra para eles por que tem que fazer convite de casamento, para onde vão os convites, né? E eles, então, inventam um convite. Ó, os noivos oferecerão um festão na casa da dona Baratinha. Veja o mapa na praça. E olha aqui, envelope imitando, né, os envelopes de casamento. É uma coisa que, sobretudo as nossas crianças, são crianças de camadas populares, né, não tem muitas oportunidades de vivenciar esses usos da leitura e da escrita, né? Aí o bolo, veio a receita para o bolo para a festa de Dona Baratinha, né? Eles discutiram a questão da receita, como é que se constrói uma receita, viram livros de receita, e aí fizeram para o livro a receita.
E aí, para a gente encerrar esse momento, professora Magda, eu fico pensando numa pergunta que a senhora, como especialista em educação, a senhora como uma intelectual respeitada que a senhora é uma pergunta que pode parecer óbvia, mas eu acho importante ter na sua voz. Qual a importância desse processo de alfabetização para um processo inteiro de educação ao longo de uma vida? Porque sem esse a educação não vai para frente, né? Essa é a etapa. Olha, eu tenho uma história interessante na minha vida profissional, porque eu comecei trabalhando com ensino médio. Aí eu passei para a segunda etapa do ensino fundamental. Aí eu disse, aí não é aí que a gente tem que trabalhar. Aí eu passei a trabalhar em pesquisa, estudos e na prática com as séries iniciais. E há de uns anos para cá, eu falei assim, também não chega, tem que ir lá na educação infantil e na creche, né? Porque aí é que está a base. Se nós não formarmos, não construirmos o alicerce aí, não há futuro para essas crianças. Porque sem dominar a leitura e a escrita, as práticas sociais de leitura e de escrita, eles não têm um futuro garantido na vida de aprendizagem, né? de aprender geografia, história, até chegar no curso superior. Sem essa base, não é possível. E na vida pessoal, profissional também, né? Porque nesse mundo nosso, se a pessoa não está inserida no mundo da escrita, ela dificilmente vence, né? Ou não vence. Tá ótimo, professora. Muito obrigado aí. A senhora foi muito generosa com a gente hoje. Você que é muito bom de conversa, imagine, mas quem sou eu? Obrigado, tá? A partir dessa conversa com a professora Magda Soares, é possível compreender como conciliar a alfabetização e o letramento na sala de aula. Além disso, a reflexão principal dessa conversa deve centrar-se ao papel do professor em sala de aula, compreendendo o contexto social em que esses alunos estão inseridos. Mas, como a pedagogia culturalmente sensível afirma, precisamos ser academicamente exigentes, não limitando-se apenas aos alunos no contexto social em que vivem, mas abrindo novas possibilidades de conhecimento de novas realidades sociais. Quando a professora Magda Soares apresentou a atividade da releitura da obra literária Dona Baratinha, menciona que alguns alunos de classes menos favorecidas não tinham acesso a convites de casamento com a estrutura formal em que foi apresentado. Então, cabe ao professor oferecer esse acesso às crianças. Bem, pós-graduandos, estamos encerrando o nosso primeiro bloco de conversa. No próximo, iremos conversar um pouco sobre o letramento e a alfabetização no contexto do ensino fundamental de 9 anos. Afinal, por que as crianças estão chegando mais cedo na escola?